Oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo e hoje a pedidos eu vou falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade, né? Muitas pessoas pediram para que eu elaborasse algumas coisas com relação a isso e hoje eu convido vocês a refletirem junto comigo. Vocês devem perceber que eu estou num espaço diferente do que nos outros vídeos. Devido à quarentena eu não pude estar no meu consultório. Então eu estou gravando de um outro lugar. Primeiro, né, se o tema é depressão e ansiedade, a primeira coisa importante a pontuar é o que entendemos por depressão e o que entendemos por ansiedade. A gente vive num mundo hoje que é um mundo que mergulha a gente, né, em inúmeros diagnósticos. E muitos diagnósticos focados em transtornos. Por exemplo, se você viveu, né, se você se sentiu assim, dentro de determinado período de tempo, você se encaixa no quadro de determinado transtorno. E a depressão e a ansiedade, elas têm sido diagnosticadas dessa forma no mundo contemporâneo, né? E quando essas descrições são feitas, muitas vezes elas estão sendo focadas no comportamento. E quem me acompanha sabe que eu sempre falo disso, que o ser humano ele é muito complexo. A gente é muito mais do que os comportamentos. Então é sempre importante entender o que está por detrás desses comportamentos, o que está causando esses comportamentos. E por isso muitas vezes os diagnósticos eles são dados, né, de forma banalizada, focando em algo que podemos até chamar de superficial, né? Algo que está na superfície de uma outra questão que está ali por detrás. Então, o primeiro ponto importantíssimo a ressaltar é isso, que muitas vezes o que se entende por depressão e ansiedade no senso comum é diferente do que realmente é. Outra coisa importante a ressaltar é que a vida ela é feita de momentos bons, momentos ruins, ela é feita de altos e baixos. Então, muitas vezes a tristeza ela aparece, como a felicidade também aparece, enfim, entre outros inúmeros sentimentos que também cada um vai nomear da sua forma. E muitas vezes um diagnóstico banalizado, ele nos cala, porque ele fala por nós o que a gente tem. Isso é muito perigoso. É importante que a gente elabore aquilo que tem a ver com a nossa história de vida, que vai ser muito diferente com o que tem a ver com a história de vida do outro. Então a depressão que você tem, ela não é igual à depressão que o outro tem, né? A depressão, ela não existe uma regra ali de como vai se dar a depressão em cada um. Ela vai se dar de formas singulares. E o perigoso, dentro de muitos tratamentos que fazem esses diagnósticos de forma banalizada, é justamente porque muitos deles querem tratar à base de medicação. E a medicação, ela também nos cala. Não que ela não seja importante, né, mas que é importante que a gente fale, que a gente elabore e que não seja um tipo de tratamento reducionista, que vai focar só em mudanças de comportamentos. Não é bem por aí, porque o sentimento, né, ele está ligado com alguma causa ali por detrás. Então não adianta mudar a superfície, sendo que tem algo ali que continua causando esses efeitos. E quando eu falo também de que a vida é feita de tristezas, não é também para a pessoa pensar assim, tô triste, tô com raiva, tô ansioso, tô passando um momento difícil, vou simplesmente deixar pra lá. Não é isso também. Os momentos que a gente vive, eles requerem uma certa elaboração. Mas é entender também que um certo ideal de estar numa constância de bem-estar, de felicidade, que é um ideal ilusório, né? Que também não é por aí. Então, uma coisa também que eu queria ressaltar aqui com vocês é que os tratamentos da ordem de algo que não leva em conta a palavra, eles são perigosos, né? Tem questões importantes a se pensar, porque não tem ninguém melhor para falar
sobre as suas questões, né? Vamos supor, você é diagnosticado com depressão. Não tem ninguém melhor para falar sobre a sua depressão do que você mesmo, porque envolve algo singular ali. Então, colocar você para falar e elaborar com relação a isso, você poder se escutar, você poder fazer associações com o que você disse, né, é muito importante. O famoso fale mais sobre isso é um dos principais tratamentos que a gente tem na área da saúde mental. Então, muito importante enfatizar que mais, né, do que qualquer outra mudança de comportamento, a gente deve falar sobre esses comportamentos para poder começar a entender por onde que essa questão se passa. Porque é por meio da palavra, da fala e da elaboração que essa resposta vai começar a aparecer, né? Aquela pergunta, com que você se encontra quando você encontra com essa tristeza, com esse momento, né, depressivo que você está vivenciando? Com que você se encontra ali? Né? O que atravessa isso? O que está passando por aí? Então, né, é muito importante, através da fala, e conseguir, né, encontrar essas respostas que vão ser singulares, são as suas respostas. Não existe uma resposta, a depressão é causada por causa disso. Não, a sua depressão, né, o que está por trás desse diagnóstico vai ter a ver com a sua história. Outra coisa importante a pontuar também é que depressão não é sinônimo de tristeza. A depressão, de uma forma mais patologicamente falando, é quando a pessoa ali está num estado em que ela vai desistindo da vida aos poucos. Quando eu falo isso, não necessariamente vai levar a atos suicidas, pode levar, mas não necessariamente. Mas é quando a pessoa ela vai se paralisando ali na sua história, ela não consegue encontrar saídas, ela perde uma certa vontade de viver e também a gente pode até dizer de uma culpa, não é o termo ideal para utilizar, mas para ficar numa linguagem mais acessível a vocês, talvez é um termo que a gente pode tentar aí colocar. A pessoa também se culpabiliza muito, né? Se coloca aí no centro dos maus estares da vida, da civilização. Enfim, a pessoa vai perdendo um certo sentido pela vida e vai se paralisando na sua história. E isso é diferente de estados depressivos, né? Estados depressivos talvez quer dizer sobre algum momento de dificuldade que você está passando em sua vida, em que a tristeza, o luto e até uma certa apatia, ela pode ser intensificada, mas não necessariamente trata-se de uma depressão. Pode ser um momento ali, como eu falei, um momento mais difícil, mas um momento que ele pode ser atravessado quando a pessoa elabora um pouco, como eu falei já, né, sobre esse momento, sobre o que está deixando ela mais triste, né, com maior apatia, entendendo ali por onde isso se passa para conseguir continuar colocando a sua história em movimento. Porque diferente dos estados depressivos, como eu estou nomeando aqui, né, que são momentâneos normalmente, a depressão, patologicamente falando, ela não tem a ver com comportamentos, ela não é momentânea. Ela a gente pode até dizer, de um estado de constância, porque ela tem a ver com a estrutura psíquica subjetiva do sujeito, do inconsciente. É algo muito mais profundo do que tudo isso. E na psicanálise a gente utiliza o termo melancolia, que quando a estrutura psíquica subjetiva do sujeito é uma estrutura melancólica, são pessoas que, né, normalmente vivem esses comportamentos, né, isso que aparece, que fica mais observável, dessa falta de vontade pela vida. Mas é claro que é muito mais complexo que isso, e para diagnosticar uma pessoa com depressão nesse sentido, requer aí muitos conhecimentos e muito manejo, não é algo da ordem do senso comum. E falando isso, né, vocês devem estar se perguntando como que esses estados de ânimos depressivos, muitas vezes eles são tratados
como depressão. Ou seja, tem muito mais diagnóstico de depressão dado por aí do que realmente existe. Então é muito importante pontuar isso. A diferença de estados, momentos ali em que a pessoa vive algo, né, sente algo da ordem de uma depressão, do que a depressão propriamente dita. E já que eu falei, né, sobre esses estados depressivos, se você está passando por isso, né, o que você deve fazer? Não existe uma resposta para isso. Não existe uma resposta pronta, porque vai depender da sua história de vida. Não é ficar lendo livros, né, de autoajuda ou procurando outros meios, nem me escutar falando aqui que você vai encontrar essa resposta. É você se escutar, né? É entender o que marca a sua história, o que se repete na sua história, o que te paralisa, quais são os seus desejos, o que te marca. Enfim, quem vai saber sobre isso é você. Né? Se você está perdido, está sem palavras para dizer sobre tudo isso, né? Porque às vezes acontece, a gente vivencia algo da ordem de um indizível, é importante que você procure uma escuta individualizada, que vai te guiar nesse processo, né? Procure um profissional para te ajudar e que através da sua fala ele vai te guiando para você e encontrando as suas próprias soluções. Veja bem, não é ele que vai te dar as respostas. Você vai encontrar essas respostas com uma possível ajuda desse profissional que vai te escutar, que vai te fazer se escutar, né, que vai apontar para você coisas que você disse, que às vezes passaram despercebidas, e você vai começar a ir entendendo melhor por onde que tudo isso se passa. É claro que eu estou fazendo aqui meras pontuações, a escuta também qualificada é muito mais complexa do que isso e exige diversos manejos teóricos aí também, né, fundamentados em toda uma ciência e uma teoria. Mas só pontuando que, né, é você também que vai saber sobre isso, você é o principal ator, né? Até falam aí do inconsciente teatral, então você é o principal ator nesse processo. Então, talvez algo de muito importante que eu estou passando aqui para vocês agora, para contribuir com a reflexão de vocês, é desconstruir um pouco esses diagnósticos, né, de depressão, no caso que eu estou abordando agora, e também as formas de tratamento disso. Né? Então, é uma das reflexões principais que eu vou deixar aqui hoje. E falando de depressão, né, pensando aí na tristeza, é importante falar também sobre a felicidade. Então, o que é a felicidade? Ela é um estado de constância? Ela é um fim em si mesmo? Não, eu acredito que a felicidade ela seja feita de momentos. Né? Como eu falei, a vida é feita de altos e baixos. E como também que a gente entenderia o que é a felicidade se a gente também não vivesse, né, não vivenciasse momentos de tristeza? Então, é muito importante desconstruir um pouco também desse ideal de felicidade. Muitas pessoas pensam, né? Eu vou ser feliz quando, né, eu estiver satisfeita com o meu corpo, quando eu estiver realizada profissionalmente, quando eu encontrar o amor da minha vida, quando eu tiver tudo, né, todos os bens materiais que eu almejo, que eu sonho, eu tiver aquela casa que eu sempre sonhei, eu puder viajar para aqueles lugares, quando eu construir uma família e meus filhos também conquistarem isso e aquilo, enfim, né? Quando nada me faltar, basicamente, esse é um ideal de felicidade que precisa ser desconstruído, porque a falta, ela faz parte da vida. Como eu venho falando, nós somos falta a ser, nós somos sujeitos da falta. E é a falta que nos faz desejar. Né? O que seria a vida também sem desejos? A gente ficaria completamente paralisados, né? Porque é o desejo que vai nos colocando em movimento na nossa história. Então é muito importante entender que a felicidade está mais do que qualquer outra coisa nas
sutilezas, né? Até me pediram para associar simplicidade com felicidade. E eu acho que é justamente nisso, né? Desconstruindo esse ideal e entendendo que é algo da ordem de uma sutileza. É claro que você vai vibrar quando você fizer grandes conquistas na sua vida. Mas aí depois você faz essa conquista e aí você faz outros planos para você conquistar outras coisas. E aí você fica em falta com essas outras coisas que você quer conquistar. Aí você conquista e vibra de novo. Ou então você se frustra, tem que se reinventar, continuar caminhando. Enfim, é o movimento da vida, né? Então não existe um estado de constância, de felicidade. Você não vai ser feliz quando, né? Não é assim que a felicidade funciona. E até que a felicidade também vai se conectar com sutilezas também da sua história, né? Então, o que te traz felicidade pode ser diferente do que traz felicidade para uma outra pessoa. Então, é um sutil de momentos associado também com os sutis da sua história, né? Então, é isso que eu acredito que seja felicidade. E agora eu vou entrar um pouco com relação à ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com essa pressa, com pensar demais no futuro. Muitos falam aí de uma dificuldade de viver no presente, né? O poder do agora. Pode até dizer que é uma pessoa que tenta manter tudo dentro do controle dela. Ela já pensa em possíveis frustrações, se angustia com isso e fica tentando contornar o acaso o tempo inteiro nessa pressa de ter tudo em suas mãos, o quanto antes, para ontem. E vem a falta aí e aparece. E aí a angústia bate e a pessoa fica de novo nesse ciclo de que tem que dar conta de tudo, de que tem que ter tudo em suas mãos, né? Tudo ter, tudo dar conta, algo aí que é de uma ordem diferente, né? Distinta da ordem de nós que somos falta a ser. E o mundo de hoje, se a gente parar para pensar, é um mundo que nos oferece, né, o tempo inteiro formas de tamponar, de mascarar essa falta, de tentar apagá-la de alguma forma, oferecendo bens materiais o tempo inteiro, comida, tecnologia, álcool e drogas, né? Filmes, séries, metas, enfim. É muita coisa o tempo inteiro aí que aparece, possibilidades do mercado, ofertas incessantes, que vão, né, tentando tamponar essa falta. Mas a falta, ela vai e aparece. E a gente pode até dizer aí de uma certa epidemia, né, de ansiedade. Quem que aí, né, que nunca se julgou ansioso? Quem aí que não acha que é ansioso, né? Muitas pessoas relatam, eu sou muito ansioso. Eu escuto isso demais. Então a gente pode até dizer de uma certa epidemia de uma ansiedade, porque é um mundo que nos deixa despreparados para lidar com a falta, para lidar com os furos, para lidar com as frustrações. Então as pessoas estão tentando o tempo inteiro agarrar tudo em suas mãos, mas, né, sem entender que as coisas vão escorrer das nossas mãos, né? E de que tem algo aí de uma ordem da falta, que é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, ficando até um pouco repetitivo, porque acho que de uma certa forma muitas questões se esbarram com essa dificuldade de lidar com a falta, né? Com a falta em si mesmo, com as suas próprias limitações, com a falta no outro, né? Aquilo que o outro não agiu como você gostaria, né? Aquilo que falta no outro. Com a falta também no acaso, né? Que a vida que vem te surpreende, te pega de surpresa. O próprio coronavírus é um exemplo disso. Até eu quis deixar a ansiedade para o final, porque é algo também que se esbarra um pouco, bastante na verdade, no contexto atual, né? Que é lidar com o indefinido, lidar com os imprevistos, com aquilo que não temos controle sobre, com aquilo que nos surpreende, né? Como que isso não intensifica a ansiedade de alguém?
Porque nos coloca de cara com a nossa falta de controle sobre as coisas, né? Falta, 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 falta. A ansiedade, ela tem muito a ver com isso, com essa dificuldade de aceitar, né, que algo falta. Quando eu falo tudo isso, né, não estou falando assim, viva no agora, né? Às vezes eu até falo assim, viva um dia de cada vez, não necessariamente viva no agora, porque é muito importante a gente fazer planos futuros, é muito importante a gente elaborar o passado, mas é talvez fazer um menos nesses anseios, porque as pessoas ficam muito também, eu quero ter tudo em minhas mãos agora, né, como eu falei. Então, talvez se desconectar um pouco desses anseios excessivos por conquistas, por tudo, né, que a pessoa deseja, e entender também que as coisas requerem um tempo, né, dar tempo ao tempo também e ir elaborando o porquê, né, que você quer tudo isso tão rápido, com o que você está tendo dificuldade de lidar com relação a tudo isso. Né? Então, é entender que algo falta e que é importante entender as nossas limitações, é importante entender o que a gente dá conta de sustentar e de suportar. Então, tudo que eu estou falando aqui sobre depressão e ansiedade, né, é para promover mesmo as reflexões. Eu não tenho resposta para, né, como lidar com a sua depressão ou com a sua ansiedade. Quem vai ter que encontrar essa resposta é você. E, enfatizando, né, que depressão não necessariamente, quando eu estou falando, como eu estou falando aqui, é uma depressão propriamente dita, né? Pode ser esses estados depressivos que são muitas vezes diagnosticados dessa forma, mas que tratam-se de questões momentâneas ali que precisam ser elaboradas e atravessadas. Então, eu acho que essa reflexão que eu queria deixar para vocês, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para entender a importância também de desconstruir certos ideais e de abrir o olhar para certas sutilezas. E também acho que o principal de tudo que eu queria deixar aqui é que, como eu venho falando, né, o tratamento é da ordem do singular. É mais importante, principalmente, ressaltar que, né, não vai ser com lives, com, né, como eu falei, livros de autoajudas, com vídeos que você vai encontrar essas respostas. Vai ser quando você olha para dentro, quando você se escuta, quando você presta atenção na sua própria vida, na sua própria história. Quando você investe um momento na sua própria vida para refletir sobre a sua vida. Então, acho que a principal reflexão que eu queria deixar aqui, como muitas vezes esses transtornos, ansiedade e depressão, eles são parâmetros completamente generalizados, né, e completamente distorcidos da sua história, né, do que te toca e o que te marca de forma singular. Então é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, como sempre, fiquem à vontade.